Olá! Tem um fenômeno acontecendo que é bem interessante a gente observar, porque às vezes chama muita atenção quando acontece numa determinada área da vida, mas a gente não percebe que isso acontece em muitas áreas da vida. O que está acontecendo agora? Um monte de gente extremamente bem informada, extremamente orientada, muitas vezes sentindo na pele o problema, fazendo coisas que não precisaria fazer e se colocando em risco da sua saúde. Estou falando das pessoas que, apesar do índice altíssimo que a gente ainda está de contaminação, de doença, do risco, de sabendo de todas as sequelas que essa doença pode deixar, mesmo que a pessoa se cure, uma quantidade enorme de mortes, e ainda assim as pessoas estão indo para bar tomar um drink, se reunir com os amigos, coisa que a gente fala, não precisaria, né? Não tô nem falando aqui das pessoas que realmente precisam trabalhar, das pessoas... Não, tô falando daquelas pessoas que estão indo passear, estão indo no shopping. A gente pensa que extrema necessidade de um produto que só tem no shopping, que a gente sabe que não, né? A gente sabe que é uma grande necessidade de tá fazendo isso mesmo agora, que essa necessidade de sair de casa e ir para a rua tá maior do que a informação que ela tem, tá maior do que o risco, ela pôs na balança, com certeza, se ela tem todas as informações, ela pôs na balança e decidiu, optou por correr o risco. Por que as pessoas fazem isso? E esse tipo de comportamento, como eu falei, a gente está muito claro agora nesse aspecto da vida, da doença, da prevenção, mas a gente vê as pessoas fazendo exatamente a mesma coisa em muitas outras áreas da vida, né? Por exemplo, pessoas que escolhem se envolver num romance com uma pessoa que sabidamente não é fiel. Às vezes ela tem essa informação, ela sabe como essa pessoa já se comportou com outras pessoas, ou logo de cara essa pessoa já não foi fiel com ela, ainda assim ela insiste nesse relacionamento, ela continua. Quantas pessoas não começam um curso sabendo que não tem mercado de trabalho para essa área, para esse curso? Ainda assim ela vai, ela insiste, ela coloca lá o seu tempo, o seu dinheiro, e às vezes é muito tempo, muito dinheiro, e ela fica nesse curso, né, que por algum motivo ela se encantou. Pessoas que entram em emprego, que ela sabe que aquela atividade não vai dar satisfação, não vai dar retorno, o salário é insuficiente, ela poderia estar fazendo, procurando outras coisas, mas ela se fecha naquele emprego. Quantas pessoas que não emprestam dinheiro para aquela pessoa que já está devendo? Você sabe, ela já está te devendo, não é nem questão de ter dúvida, será que vai, será que não vai? E a pessoa não te paga mesmo porque não quer, porque ela tá outras coisas menos importantes por aí, ela está fazendo. Quantas pessoas não vão procurar com ex-namorado uma pessoa que já, ou ex-marido, ou ex-alguma coisa, ou ex-mulher, né? E às vezes a pessoa já foi violenta, a pessoa já foi, né, já fez uma série de coisas. Quantas pessoas não dão chance para amigo que já foi desonesto, e ele continua convivendo com a pessoa, continua do lado dela, e aí a gente pensa, o que explica esse comportamento? A gente não pode falar que essas pessoas são desprovidas de inteligência, porque elas são bem inteligentes em outras áreas. Às vezes elas têm lá a sua formação no curso superior, tem uma atividade importante, muitas vezes essa pessoa está lá realizando outras coisas também bastante significativas, de bastante responsabilidade. São pessoas bem inteligentes em várias áreas da vida. Por que para algumas situações a inteligência some, né? Desaparece e ela não consegue agir para o seu próprio bem, não consegue tomar decisões por coisas que são boas para ela? Bom, tem alguns caminhos aqui para a gente entender, algumas possibilidades, né? Um deles é a habituação, né? É como uma pessoa que está calejada, aquela pessoa que fica amortecida, uma informação que se repete muito tempo, muitas vezes, ou uma situação que se repete muitas vezes, a pessoa acaba aceitando aquilo como normal e acaba se impactando menos e reagindo menos à situação. É como, por exemplo, numa informação de perigo numa cidade, né, de crimes, de coisas assim, a pessoa acaba não se alertando mais tanto, né? A pessoa vai sair à noite na rua, você fala, nossa, mas você vai sair agora, né? E os crimes, é verdade, aqui é perigoso, tá cheio de crime, mas eu preciso ir ali, vou lá. Aí lá vai a pessoa andando pela calçada e faz uma série de coisas, né? Você sabe que aqui é perigoso? Sei. Mas, né? Mas estamos lá, né? Vamos fazer. A pessoa fica amortecida mesmo. Essa informação perigosa, ela... E vai de tudo.
né? Tô dando o exemplo do perigo da cidade, mas é o perigo da pessoa que foi desonesta contigo, é o perigo da doença, é o perigo de entrar num curso, entrar numa atividade comercial que você sabe que não está dando retorno para ninguém, porque que isso não vai dar retorno para você, mas aquela coisa assim, sabe, sei lá, né? E essa sensação de alerta, esse estresse do alerta, que o alerta é sempre um estresse, né? Sempre um preparo, ele vai diminuindo, ele vai amortecendo até por uma questão de necessidade de sobrevivência. Por exemplo, as pessoas que estão num país que está em guerra, se ela ficar o tempo todo naquele super estado de alerta, ela acaba morrendo pelo estresse, né? Acaba morrendo muito mais gente pelo estresse, por doenças, do que pela guerra em si. Então, aquele primeiro estado de alerta deixa ela pronta, faz o que tem que fazer, a partir disso dá uma baixada, meio que se acostuma, habitua, para ela tocar a vida dela mesmo, né? Em algumas situações isso é importante que isso aconteça, em algumas situações não, né? Porque apesar da gente estar numa situação agora, voltando à parte da doença, meio que de guerra, né? Meio que parece uma guerra mundial, as pessoas já estão se amortecendo e falando, bom, ok, né? Tá ruim, é ruim, mas mesmo assim eu vou no bar. Outra possibilidade, outra forma da gente entender isso é a perda da esperança. É considerar que tá perdido mesmo, nada vai mudar, né? Então, perdido por perdido, a pessoa para de observar os problemas que pode acontecer com ela. Ela para de olhar, para de prestar atenção, para de... assim, ok, já tá tudo perdido mesmo, então vamos embora, aconteça o que acontecer, né? Prefiro viver, prefiro fazer as coisas do que deixar de fazer. Outra é a abstinência. A pessoa pode estar tanto tempo sozinha, tanto tempo sem contato humano, tanto tempo sem trabalhar, tanto tempo sem, né, estudar, e ela tem tanta vontade que ela acaba pegando o que aparece, né? Então é aquela carência mesmo, de que ela precisa tanto, deseja tanto um contato, que aí ela bota isso como mais importante na balança e deixa os riscos, né, e se coloca em situações que não aceitaria esses riscos em outros momentos, mas agora pela abstinência ela vai. Ou então desmerecer o dano. A pessoa vê que tem outras pessoas fazendo aquilo. Então vai ser bom, já que está todo mundo fazendo, então vou fazer também. Só que está todo mundo fazendo e todo mundo se dando mal. Tudo bem, já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Essa segunda parte do que está todo mundo fazendo e se dando mal, ela meio que não capta essa informação, ela não pega essa segunda parte, né? Tem estados aqui no Brasil que estão com índice de morte, de doença, né? de hospital lotado muito maior do que outros estados, e ainda assim essa região, as pessoas não estão aderindo ao isolamento, elas sabem, tem toda a informação, a mídia está toda aí falando, né, que quanto menos contato você tiver com outras pessoas, mais você se previne de pegar a doença. E ainda assim as pessoas continuam fazendo coisas que não precisaria estar fazendo. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo, eu vou deixar de fazer? Não. Então eu vou fazer. Deu para entender? Não tem lógica mesmo. Né? E por isso que é necessário, né, uma força extra de consciência, né, uma vontade, sim, de vencer, de ser consciente, de perceber o que está acontecendo contigo e não entrar nessas situações de risco. Porque na hora que você conseguir perceber tudo isso, você vai sentir um orgulho tão grande de você, do seu crescimento mesmo, né? De ter observado tudo isso e ter conseguido passar por cima e não ter se colocado nesse risco. Não ter emprestado dinheiro para aquela pessoa que você vê que não merece receber mais, não ter dado chance para a pessoa que já te enganou tanto ou que já enganou a outras e está tão claro, não sair na rua na hora que a doença está pegando todo mundo e se você não precisa, né? Estou falando exclusivamente dessas situações, que a pessoa está saindo para nada que seja de extrema importância, que seja básico, vital para ela. Percebe como às vezes uma coisa que está aqui, né, tão forte, e a gente está falando tanto das pessoas que estão fazendo essa coisa e a gente não percebe que a gente faz o mesmo, mas em outras situações. Por isso que eu quis fazer esse paralelo das pessoas que estão se colocando em risco por conta da doença e ao mesmo tempo outras pessoas também fazem isso. Os dois são ruins, tá? Não vou falando porque já faz de um jeito, então do outro jeito tá legal. Exatamente o que eu expliquei aqui nas situações, nos caminhos para a gente entender. Mas as pessoas acabam fazendo isso em outras esferas da vida. Faz na esfera pessoal, faz com o namorado, faz com o amigo, faz com o patrão, faz com o familiar.
eu acho até legal você voltar e assistir de novo a última parte segunda metade, dos 4 minutos em diante, que eu falei da habituação, da perda de esperança, abstinência e desmerecer o dano. Ou então lê, eu boto por sempre escrito aqui embaixo na caixa de informação, dá uma segunda lidinha que fica mais preso aí a informação na cabeça. Obrigada por me ouvir.